Olá. Olá a todos, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao João, que nos fez esse convite de estar aqui, falando um pouquinho sobre a tecnologia dos drones para vocês. Então, espero passar algumas informações. Nós teremos também um mini curso sobre drones no dia de amanhã. Então, quem quiser participar, a gente vai aprofundar aqui os temas que falaremos sobre os drones. Beleza? Vamos lá. Só para falar um pouquinho, contextualizar sobre quem é a Caldrone, a gente começou a trabalhar com drones lá em 2015. Antigamente, quando a gente precisava ter uma imagem aérea, uma fotografia, um vídeo, a gente utilizava helicópteros, né? Então, um helicóptero que nos auxiliava para captação de vídeos e fotos, até para a parte de inspeção ou o audiovisual. Então, o helicóptero é uma ferramenta custosa, né? Tem um alto custo e a gente precisa do cinegrafista, né? Toda uma tecnologia e a gente não tem imagens tão próximas, né? Principalmente para inspeção. Então, a gente precisava ter câmera teleobjetiva para a gente conseguir um nível de acurácia interessante para a parte de inspeção. E aí, em 2015, a gente trouxe importado, né, os primeiros drones importados da China, com esse intuito de começar a diminuir o custo, né, das imagens aéreas e ter imagens mais próximas, né, que a gente pudesse ter uma acurácia melhor, tanto para o audiovisual quanto para a parte técnica de inspeções. Então, isso foi em 2015, então rapidamente, em 2017, a gente teve um boom, né, então a gente cresceu muito, tanto na linha do audiovisual, né, vídeos para marketing e divulgação, tanto da parte técnica de inspeção também. E com isso surgiu a necessidade da gente ter novos operadores de drones, né, que era uma profissão então muito nova. A gente foi para o mercado tentar contratar pilotos de drones, mas não existiam. E aí nasceu então um braço da nossa empresa, que é a parte de treinamento de novos operadores, e a gente vem solidificando essas duas vertentes de negócios, tanto a parte de captação de imagens aéreas da parte técnica, da parte audiovisual e também da formação de novos instrutores e pilotos de drones. Tá? E agora aqui em 2023, estou aqui presente com um dos nossos alunos aí, antigo aqui, o Sérgio Casinha, da SCS Tech Drone, que ele é de Porto Alegre, e ele está nos auxiliando aqui agora no desenvolvimento aqui da abertura de um novo campo de trabalho aqui na região sul do Brasil. Bom, pode passar, por favor. Então, quais são os benefícios do uso do drone, né, na inspeção predial? A gente tem rapidez na coleta de dados, né, então, se eu preciso verificar uma fachada de um prédio, eu subo um drone, starto ele em 5 minutos, faço a foto, desço, então já tenho essa foto em alta resolução no meu celular, no meu iPad, no meu computador muito rápido. A gente tem redução de riscos, então eu não preciso mandar um alpinista subir, colocar um cara no balancim, né? Então a gente diminui drasticamente os riscos e a gente tem mais qualidade, maior qualidade na obtenção dos dados, né? Então eu já vi algumas inspeções onde, né, a fotografia é de baixo, então a gente não tem um detalhe técnico que vocês precisam aí para fazer todo o trabalho posterior com tanta qualidade, tá? Só que para a gente usar o drone no Brasil, em maio de 2017, foi a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ditou as regras do jogo, né? Então, quando eu comecei, não tinha regra, mas em 2017, a ANAC promulgou aí as leis de uso dos drones no Brasil. E aí, a ANAC diz o seguinte, que a gente tem outros órgãos complementares à ANAC. Então, a ANAC fala, ó, eu fiz a regra do jogo, só que tem outros órgãos que precisam ser complementares para o uso do drone, de forma profissional. O primeiro deles é a Anatel. O que tem a ver, né, a Agência Nacional de Telecomunicações com o drone? O drone se comunica através de um radiocontrole, e esse radiocontrole utiliza uma frequência de rádio. E toda frequência de rádio que é utilizada no Brasil precisa ser homologada pela Anatel. Então, os nossos equipamentos precisam ser homologados pela Anatel, para que a gente possa utilizar. A gente vai explicar mais profundamente sobre isso, mas
basicamente existem dois caminhos. Você pode adquirir um drone aqui no Brasil, já homologado pela Anatel, né? Hoje em dia já é bem fácil de encontrar, ou se você vai optar por um outro equipamento importado, você pode realizar a sua própria homologação, em seu nome ou em nome da sua empresa. Tá? Basta que você tenha os dados técnicos desse equipamento, tenha tempo, né, para enfrentar a burocracia de preencher os formulários, né, de sites federais, e você consegue em 30 dias emitir o certificado de homologação de um equipamento, de um drone, para uso profissional. Depois disso, a ANAC, como eu falei, o número 2, ela fez a regra do jogo. E ela falou o seguinte, que além dos órgãos complementares, a gente também precisa fazer um registro na ANAC. Um registro simples. Esse é simples mesmo. Você vai informar os dados do seu equipamento e os dados do operador, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Né? A gente tem visto muitas empresas de engenharia, elas compram um drone, né, e 5, 6 engenheiros vão utilizar aquele mesmo drone. É possível? É possível. Né? Então você cadastra o drone na ANAC em nome da pessoa jurídica e coloca todos os operadores dentro daquele cadastro. Então os 6 engenheiros poderão utilizar aquele drone. Tá bom? Depois a gente vai para o DCEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Tudo que sai do chão precisa ter a bênção do DCEA. Né? Então tudo que a gente vai voar, né, a gente precisa ter autorização do DCEA. Então o DCEA ele criou um sistema que se chama SARPAS, e esse sistema a gente solicita as autorizações de voo. Então vamos supor que eu quero fazer um voo aqui em Porto Alegre, neste endereço, nesta latitude, nesta longitude, eu quero fazer um voo com 100 metros de raio, eu quero voar a 60 metros de altura, eu configuro essas informações no sistema deles e solicito essa autorização. Essa autorização pode levar de 15 minutos até 4 dias para que você tenha essa resposta, essa autorização de voo positiva ou negativa. Por que que isso pode acontecer? Porque existem áreas que a gente chama de no-fly zones, áreas que a gente não pode voar ou áreas sensíveis. Né? A gente não pode voar próximo, por exemplo, a presídios. A gente não pode voar perto de helipontos, né? Aeródromos, aeroportos. Então, essas áreas sensíveis, elas precisam passar pelo crivo do DCEA para que ele possa autorizar ou não o nosso voo. Ah, mas, Henrique, eu tenho um cliente que tem um prédio que precisa fazer uma inspeção com drone a 100 metros do aeroporto. Vou conseguir fazer? Não, não vai conseguir fazer com um drone. Tá? Então, a gente tem essas restrições de compartilhamento de espaço aéreo com aeronaves tripuladas. A prioridade é sempre da aeronave tripulada. Então, a gente consegue fazer voos com drones numa distância mínima de 2 quilômetros de qualquer aeroporto. Tá? Então, dentro desse raio de 2 quilômetros, a gente não consegue fazer esse tipo de inspeção com drone. Tá bom? Então, a gente tem muito campo para fazer, mas a gente tem que ter essa restrição por uma questão de segurança mesmo. Tá? Bom, depois a gente precisa de um outro documento. Esse documento se chama seguro reta. Tá? Esse é um seguro muito comum da aviação. Os aviões têm esse seguro. A única diferença desse seguro para o drone é que o drone não carrega pessoas. Né? Então é um seguro infinitamente mais barato. Tá? Mas é o mesmo seguro. E esse seguro, o que ele indeniza? Indeniza o meu drone se eu perder o meu drone? Não. Ele é um seguro para cobertura de danos a terceiros. Então a ANAC falou o seguinte, todo drone que estiver sendo usado com fim, né, profissional, ele precisa ter esse seguro. Por quê? Porque é uma segurança que você vai dar para o seu cliente ou para aquele evento que você está realizando, que você tem uma cobertura de danos. Vou dar um exemplo para vocês. A gente estava fazendo uma inspeção de uma laje e teve um problema que uma linha de pipa enroscou no motor do drone, uma pipa que a gente não viu de onde estava vindo, e esse drone enrolou a linha e esse drone caiu em cima de uma betoneira, dentro de uma obra.
Não teve nenhum dano para a betoneira, né? Obviamente, né? O drone ficou espatifado, mas a betoneira não teve nenhum problema. Mas poderia ter caído em cima de algum carro e poderia ter danificado esse carro. E esse seguro faria esta cobertura. Né? Então, esse é um seguro obrigatório, é barato, né? Custa em torno de R$ 500 por ano, e ele vai indenizar até R$ 350 mil, mais ou menos, terceiros, né? Lembrem-se, né? Nunca ele vai indenizar o equipamento que você perde, sempre danos a terceiros, tá bom? Seguindo, a gente precisa do manual do equipamento, então você compra o equipamento, ele já vem com o manual, mas a ANAC fala o seguinte: você tem que andar com o manual do seu drone, né, junto com ele, tem que portar o manual. E por fim, a gente tem a análise de risco operacional. O que é essa análise de risco? Bom, vocês como engenheiros, vocês devem saber, né? Tudo que vocês vão fazer, ou qualquer atividade que a gente vai fazer, principalmente em grandes empresas, a gente faz uma análise de risco, né? Quais são os possíveis riscos de eu voar aqui nesta faculdade? Olha, o risco que eu posso ter é que comece a chover granizo. E aí você vai escrever o que você vai fazer para mitigar esse problema, tá? Então, a avaliação de risco operacional é para cada voo que você for realizar, você vai analisar aquele ambiente e vai falar assim, olha, quais são os problemas que podem acontecer e o que eu vou fazer para mitigar esse problema. Então, este é um documento também de porte obrigatório. A gente disponibiliza no nosso site um modelo para vocês desta avaliação de risco, para que fique fácil, que vocês só preencham em cada caso, tá? Tem um QR Code aqui, depois se vocês quiserem acessar, vocês podem acessar o nosso site, tá bom? Muito bem. Então agora vamos falar de drone, né? Que a gente falou de lei, né? Essa parte burocrática chata, mas é importante a gente entender que a gente não pode sair levantando um drone de qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Principalmente quem for utilizar ele de forma profissional, que é o nosso caso. Bom, e aí a gente vai falar sobre os drones, e a gente utiliza a DJI, não sei se todo mundo conhece, até queria perguntar, alguém aqui já operou um drone? Já pilotou um drone? Opa, bastante gente, que legal, que massa, que massa. Bom, quem já pilotou um drone aqui provavelmente foi um DJI, né? A DJI, ela é uma das maiores empresas produtoras de tecnologia de drone, né, a nível mundial. Mais de 70% do market share mundial de drones é da DJI. Por quê? Porque eles têm uma grande tecnologia embarcada na questão da conexão radiocontrole, que comanda o drone, a aeronave que voa. Essa tecnologia exclusiva deles faz com que eles tenham anos-luz de diferença para os seus concorrentes, que não são empresas pequenas, né? A gente está falando de Intel, Parrot, GoPro, várias outras grandes empresas tentaram entrar no mercado de drone, mas não conseguiram com tanta eficiência como a DJI. DJI, para quem não conhece, é uma fabricante chinesa, e eles estão desde 1990 nesse ramo de drones. Eles começaram com drones para a área militar, e depois eles começaram a perceber que o consumo dos drones para o uso profissional e também amador e hobbyista também tinha um grande mercado, e aí a gente começou a utilizar esses equipamentos. Tá? Pode passar todos. Isso. E aí a DJI, ela tem basicamente algumas linhas de equipamentos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês esses equipamentos da primeira linha, que é a linha de consumidor. A gente tem um drone mais baratinho, que é o Mini 2 SE, Mini 3 e Mavic Air, tá? Esses três drones de entrada, drones para a linha robista, é possível que a gente utilize esse equipamento também para o uso profissional. Quero mostrar para vocês, pode passar, por favor, um tipo de imagem de inspeção predial feita com esses drones da linha iniciante, né? A gente pode se dizer assim. Então aqui, do lado esquerdo, a gente tem uma foto a mais ou menos 20 metros de distância da fachada frontal. Tá? E essa imagem é a mesma imagem, só que com um zoom digital do computador. Tá? Então a gente tem uma imagem com bastante qualidade, e a gente consegue ainda trazer mais zoom para essa imagem, sem perder a qualidade, e ainda assim conseguindo ver possíveis patologias nessa fachada. Tá?
Então, assim, eu quero entrar no mercado, eu quero começar a utilizar o drone nas minhas inspeções de fachadas, mas não quero investir 100 mil reais num drone. Eu consigo fazer um trabalho? Consegue. Você vai conseguir, com um drone mais barato, realizar algumas inspeções de fachadas prediais. Tá? Por favor. Aqui também é um caso de uma inspeção de fachada predial. É um prédio de frente para o mar, né? Então a maresia é um problema para esse tipo de prédio, com ladrilho. E aqui era um ponto onde ninguém tinha identificado, já haviam sido feitas outras inspeções e ninguém tinha visto esse detalhe, porque era no último pavimento do prédio, ali na cobertura do prédio. De baixo ficava muito longe para ver, ninguém conseguia ver, e de cima ninguém tinha visto também esse tipo de problema, e a gente conseguiu identificar com o uso do drone. Tá? Além da fachada, esse tipo de drone da linha iniciante, a linha consumidor, a gente também consegue fazer, a gente faz muito a vistoria de telhados, né? Então a gente faz a inspeção, a vistoria de telhados para identificar possíveis problemas. Nesse caso aqui, a gente já tinha a informação de que tinha um vazamento na parte, tinha uma goteira que pingava dentro desse local, e a gente conseguiu aqui com a foto identificar um ponto de ferrugem, e aí possivelmente deve estar o problema, né, dessa goteira que está dentro desse local. Tá? Então a fachada e a laje e o telhado também são bastante importantes. Aqui do lado esquerdo a gente tem um antes e um depois, né, que a gente fez, né? Então o cliente tinha vários problemas na laje do prédio, e aí ele pediu uma foto de antes, né, para saber como é que estava, quais eram os principais problemas, e uma foto depois da reforma, né, para ficar registrado ali, até para mostrar para os condôminos, né, para fazer como marketing para a empresa que faz a reforma também. Eles gostam de registrar esses trabalhos. Tá? E aqui do outro lado é uma laje ali de difícil acesso, né? Então onde tem as antenas ali, a gente consegue ver onde a água acaba ficando parada ali, e isso pode gerar um problema no futuro. Então o engenheiro que solicitou essa inspeção, ele pediu que a gente focasse nessa laje aí onde havia não era tão fácil o acesso. Tá? Bom, e aí a gente entra na linha Enterprise. Só para, antes da gente entrar nesses drones mais caros e as possibilidades deles, os drones da linha Consumer, né, que são os drones iniciantes, eles variam entre 4, 5 a 10 mil reais. Tá? Então a gente está falando de um investimento entre 5 e 10 mil reais, 4, 5, né, 10, até 10 mil reais, que vocês já vão conseguir gerar bons relatórios, bons produtos finais e boas inspeções para os seus clientes ou para vocês mesmos. Tá? Agora, já com esses equipamentos da linha Enterprise, a gente vai partir de 50 a 60 mil reais até o céu é o limite. Tá? Então a gente tem aqui o Mavic 3T, T porque ele carrega uma câmera termal, né? Então isso facilita muito para que a gente faça inspeção tanto para identificar vazamento ou também pontos. O cliente quer instalar uma placa de painel solar, ele quer saber qual é a temperatura no determinado ponto da laje. Com a câmera térmica a gente vai lá, coloca o drone, dá um clique, a gente sabe a temperatura exata naquele ponto que a gente está focando ali. Né? Então a gente tem várias possibilidades com a câmera térmica. E a gente tem o DJI M30. Tá? Ambos trabalham com câmera térmica. E aí a gente tem um drone... só volta um, por favor. A gente tem um drone aqui com câmera térmica e zoom de 56 vezes. Tá? Eu vou mostrar depois para vocês um exemplo desse zoom. E aqui a gente tem um drone com câmera térmica também, só que com um zoom de 100 vezes. Então vejam, o que vai mudando de um drone para o outro? Além da capacidade de câmera desse equipamento, quanto mais caro esse equipamento, mais robusto ele é. Por exemplo, esse equipamento ele já consegue voar na chuva. Então, vamos dar um exemplo aqui de aplicação para esse tipo de drone. Área de segurança, busca e salvamento. Né? Você está chovendo, você precisa buscar uma pessoa com temperatura corpórea de 36, 37 graus, você marca no drone,
ó, eu quero voar nessa região, eu quero que você encontre essa temperatura. E aí ele vai voar, a hora que ele identificar essa temperatura, ele vai parar, vai apitar. Né? Então é um drone que vai conseguir voar na chuva. E ele tem um zoom de 100 vezes. E o outro de 56 vezes. Tá? Já esse drone custa em média de 100, 150 mil reais. O que ele muda para os demais? Né? Ele muda que essa câmera dele aqui, ela pode ser substituída. Então a gente pode colocar aqui uma câmera só térmica, uma câmera RGB, uma câmera multispectral, a gente pode colocar uma câmera com uma teleobjetiva. Então ele é um drone versátil, ele permite que a gente adapte vários tipos de câmera. Ele já vem com essa câmera, que é uma câmera térmica e com 200 vezes de zoom. Então a gente consegue dar um zoom numa distância de 1 quilômetro. Né? Então é muita coisa. Então para áreas remotas, áreas de difícil acesso, mesmo com um drone você não consegue chegar, ou se você tem uma área, como eu falei para vocês, de no-fly zone, que é uma área que você não pode voar, você pode estar aqui a uma distância e você utilizar o zoom da câmera para que você tenha o recurso. Tá? Agora, o alcance de distância de voo depende do modelo de drone, tá? Da linha de consumidor, a DJI, que é o fabricante, fala entre 5 e 10 quilômetros, tá? Só que pela legislação, não é permitido que você voe em tamanha distância, tá? A legislação fala que a gente tem que voar sempre com o drone no nosso campo visual. Né? Então, o que é o campo visual? Uns 300, 400 metros de distância. Mas a gente já fez alguns testes de 1 quilômetro, 2 quilômetros, e o drone funciona muito bem. Tá? Pode seguir. Bom, e aí a gente tem aqui uma inspeção de fachada com a câmera térmica, né? Então foi nos solicitado, o engenheiro não solicitou, que a gente, além da imagem da fotográfica normal, ele também queria entender os pontos de calor daquela fachada, determinado o horário do dia, né? Com o sol incidindo na fachada ou não, né? Então aí passa pelo crivo e a necessidade dos engenheiros a solicitação para a gente que é da parte do drone. Né? Então, vocês vão poder, sabendo operar um drone, tendo um drone, vocês vão poder utilizar muito melhor essa ferramenta, porque vocês vão executar aquilo que vocês precisam saber. Né? Então, isso é muito bom. E aqui nos foi solicitado uma inspeção térmica desta fachada também. Bom, e aqui eu quero mostrar para vocês um drone com um zoom de 56 vezes, tá? Que é aquele primeiro drone que eu falei para vocês, que custa na faixa de 50 a 60 mil reais. Este drone, com um zoom de 56 vezes, ele tem um vídeo. Pode voltar. Tem um videozinho aí. Você consegue abrir no Google Drive o link do Google Drive? Isso, Não, é o 180 metros. Inspeção F1, eu acho. Não é esse, é o outro. Isso é o do meio. Então aqui o drone está a 180 metros de distância e a gente está com um zoom de 56 vezes, onde a gente vai inspecionar ali aquela antena instalada no topo do prédio. O drone tem uma câmera teleobjetiva, né, então vocês percebam que ela muda, né, a qualidade. Obviamente, né, quanto mais zoom, ele perde um pouco de qualidade, mas a gente consegue ver bastante detalhes, né, da fachada do prédio mesmo, estando a uma grande distância, 180 metros é uma boa distância, né? Tá? Isso. Pode pôr o outro vídeo. E agora, o outro vídeo é uma inspeção, né, o mesmo prédio também, só que a gente está a 20 metros de distância, a gente vai utilizar o zoom de 56 vezes, tá? E aí é possível ver detalhes na...
Isso que o telão também ele perde um pouco de qualidade, né? Mas depois, se vocês quiserem, eu posso mandar os vídeos para que vocês analisem com mais detalhes. Mas é incrível, né? A qualidade que a gente consegue ter. 20 metros de distância do prédio, o drone estando a 20 metros, é uma distância super segura para a operação. E a gente consegue identificar muitos problemas, né? Então, esse é o tipo de inspeção que hoje é mais nos solicitado, né? Que a gente consegue ter um nível de qualidade de informações muito importantes, tá bom? É um vídeo também. Isso. E esse também é um tipo de inspeção que é nos solicitado. É um mapeamento, né? É um mapeamento da fachada e do prédio para gerar um modelo 3D. Tá? Esse modelo 3D, a gente faz uma programação no drone. Então, a gente programa para que o drone execute as fotos de determinados ângulos. Depois, a gente processa essas imagens num programa Pix4D, Metashape, são os programas, e depois ele gera, né, esse modelo 3D, e aí dentro do programa a gente pode clicar, por exemplo, eu quero ver esse detalhe aqui. Você clica, ele expande a foto, porque são 500 fotos que são geradas, são realizadas para gerar esse modelo 3D.